bons tempos. Mas hoje, pessoal, a gente vai falar de uma outra coisa que está trazendo um destaque muito grande aí para o Brasil, principalmente no exterior, e que eu devo dizer para vocês que a gente está mandando muito bem. Então nós já até publicamos hoje o vídeo, né, do que está acontecendo lá em Fort Polk, na Louisiana, nos Estados Unidos. Mas não custa nada a gente colocar aqui para vocês assistirem, né? E logo na sequência a gente vai começar a comentar o que está acontecendo e alguns pontos muito importantes, especialmente para a base industrial de defesa brasileira, que esse tipo de atividade no exterior traz, né? Hoje o papo vai ser bem bacana, bem positivo, bem up, bem para cima, como deve ser, né? Então eu queria que vocês assistissem 219 militares do Exército Brasileiro destacados na Companhia Core estão nos Estados Unidos participando do exercício Combined Operations and Rotation Exercises 2022, que está sendo realizado em Fort Polk, na Louisiana, desde o último dia 5 de agosto. O Core 22 é resultado de um programa de cooperação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos criado para realizar exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028, promovendo interoperabilidade entre os dois exércitos. As tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel do Exército Brasileiro e da 3ª Brigada da 101ª Divisão de Assalto Aéreo do Exército dos Estados Unidos compartilham experiências e conhecimentos sobre doutrina, técnicas, táticas e procedimentos de defesa e combate até o próximo dia 6 de setembro. Na madrugada de 12 para 13 de agosto, a Companhia Core realizou um assalto aeromóvel juntamente com os militares norte-americanos do 2º 506 Batalhão, dando início ao emprego operativo das forças brasileiras. Após o assalto aeromóvel, a Companhia Core prosseguiu na manutenção da cabeça de ponte aeromóvel juntamente com as tropas da 101ª Divisão Aerotransportada. Na madrugada de 17 para 18 de agosto, ocorreu o enfrentamento com a força oponente, conhecida por Jerônimo, na atividade denominada Fight Night. Nessa ocasião, o combate foi intenso e durou algumas horas ao longo da noite. Na fase anterior, a tropa brasileira manteve a sua posição defensiva e fez seu planejamento das ações operativas. O assalto aeromóvel é a operação típica das tropas aeromóveis que tem alto nível de adestramento. O assalto visa o envolvimento, a captura ou a destruição de forças inimigas, bem como a conquista e manutenção de regiões vitais do terreno para o prosseguimento das ações militares. Os enormes helicópteros Chinook, antigo desejo da aviação do Exército Brasileiro, realizaram o transporte de pessoal e material de emprego militar. Após o assalto, os militares brasileiros se depararam com a força oponente do exercício e, a partir daí, seguiu o combate noturno. Após o assalto aeromóvel e os combates noturnos, a Companhia Brasileira prosseguiu para a conquista e consolidação dos objetivos Forte e Dodge, na manhã do dia 21 de agosto último. O comandante do 2º 506 Batalhão reuniu-se com o comandante da Companhia Brasileira Tiger, Capitão Kanzi, com o comandante da Companhia Norte-Americana Fox, para dar as novas ordens e definir o setor defensivo em sua zona de ação. Essa situação permanece sem atualizações ao longo dos dias 23 e 24 de agosto. Get up here! Dá para vocês ouvirem no final aí o combate noturno, o chamado Fight Night, né? E o pessoal aí das forças aeromóveis do Exército Brasileiro enfrentando a força oponente Jerônimo, né? Que tem uma fama reconhecidamente assim de serem uns caras muito bons de serviço. Eles estão constantemente participando desses treinamentos e enfrentando exércitos e tropas convidadas que treinam junto com o exército norte-americano do mundo inteiro, literalmente. Isso é uma temática que acontece durante todo o ano nos Estados Unidos. Não há nenhum caráter de excepcionalidade, de novidade ou de qualquer tipo de confete ou brilhantina para o fato dos brasileiros estarem lá treinando com os norte-americanos. Para os norte-americanos, é apenas então somente mais uma tropa de um país aliado que está lá com eles treinando. Numa semana,
A 101ª está treinando com os brasileiros e fica impressionado com os brasileiros. Na semana seguinte, a 101ª está treinando, por exemplo, com o exército das Filipinas e ficando impressionado com os filipinos, ou não. É como funciona, né? Sem querer estabelecer o mérito nem das forças visitantes, muito menos da força ou das forças anfitriãs, mas o fato é que treinamento militar nos Estados Unidos é um mercado que existe em quantidade e qualidade, e felizmente, para o Exército Brasileiro, foi assinado um acordo de governo a governo que permite a execução desses treinamentos anuais CORE, né, até o ano de 2028. Então, esses exercícios eles acontecem em duas mãos, é uma via de mão dupla. Então, nós enviamos tropas daqui para os Estados Unidos, como estamos assistindo agora, para treinamentos lá, e também os norte-americanos, mais para o final do ano, enviam seu pessoal para cá, e eles vêm treinar conosco e com as nossas tropas aqui no nosso bioma, no nosso território, assim como nós treinamos, operamos e aprendemos no bioma e no território deles, né? É importante deixar muito claro aqui que, independente das paixões, das polarizações, independente das opiniões esdrúxulas ou não, independente das viagens extraterrestres ou não, independente de o cérebro das pessoas estarem orbitando pela Terra, Marte, Plutão ou Urano, ou qualquer outra coisa desse tipo, nós não devemos perder de foco o seguinte: exércitos profissionais treinam. Exércitos profissionais de países que se consideram forças militares abrangentes, elas dependem da sua abrangência com uma coisa chamada aliados. Entre outras coisas que muitas pessoas ainda não entenderam, tradicionalmente e historicamente, as Forças Armadas norte-americanas e as Forças Armadas brasileiras têm uma relação excelente e se consideram tropas amigas, tropas aliadas e, portanto, compartilham de suas experiências e suas capacidades. É importante também que os senhores observem que a ida das tropas brasileiras para os Estados Unidos significa que nós temos a oportunidade de ver tudo, aprender tudo, operar tudo e saber tudo o que eles fazem sem nenhum tipo de pano preto, nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de salvaguarda, nenhum tipo de me faz enganar que esses caras estão mostrando para a gente tudo que eles fazem. É justamente isso. Mostrar para os militares das nações aliadas dos Estados Unidos da América o que os militares dos Estados Unidos da América são capazes de fazer na terra, no mar e no ar, sem nenhum tipo de pano preto. A ideia é essa mesmo, nós somos capazes de fazer isso. Você quer aprender junto com a gente? Quer? Vem cá, meu filho. E é isso que nós estamos fazendo. Aprende-se muito e ensina-se também, mesmo porque é sabido que a capacidade de improvisação e a capacidade de resolver situações difíceis sob pressão que o soldado brasileiro tem é algo notório, de renome mundial, e essas ocasiões, quando nossas tropas profissionais têm a oportunidade de participar desses exercícios internacionais, é a ocasião onde nós provamos isso de uma maneira absolutamente matemática. Não se trata nem de bairrismo, nem de levantar a bandeira da rua de cima contra a rua de baixo, entendeu? É um negócio matemático, porque, como vocês vão ver ao longo dessa live hoje, durante todo o exercício é utilizado um equipamento de precisão, o chamado D7, ou dispositivo, dispositivo de engajamento tático. É um produto da Saab. O Exército Brasileiro usa uma versão, o Exército Norte-Americano usa uma outra versão, mas são equivalentes. O sistema americano é o sistema MOLS, né? E com esse sistema, você treina simulação viva. Então, você coloca um jaleco no soldado e você coloca uma outra tira no capacete. E assim, toda a tropa que estiver no terreno combatendo, você consegue saber quem acertou quem, aonde você foi atingido, se você está ferido, se você está gravemente ferido ou se você foi morto. Isso permite aos OCAs, que são os observadores, aqueles militares que são os juízes do exercício e que verificam o desempenho das tropas durante a ação, isso permite aos OCAs fazerem um controle do treinamento e mandar repetir
os procedimentos e tudo mais, o chamado PPT, né, processos, procedimentos, eu não vou lembrar aqui agora, são várias siglas. Isso permite a esse pessoal especializado que está controlando o exercício treinar da maneira mais realista possível a tropa envolvida em ambos os lados. E vocês podem ter certeza que tanto do lado dos norte-americanos, eles não vão querer de jeito nenhum serem superados em combate por uma tropa que está vindo de fora, que é visitante, e do lado da Brigada Paraquedista, quem conhece a fama da Brigada Paraquedista sabe muito bem que na Brigada Paraquedista ninguém joga para perder. Nem para dar bom dia. Então você tem duas tropas extremamente aguerridas que jogam para ganhar e que estão recebendo o melhor que cada um dos seus países podem fornecer, com algumas discrepâncias evidentes no caso dos norte-americanos, vai fazer o quê, né? Para poder realizar o trabalho. E como a gente tem acompanhado aí ao longo da CORE 22, desde a chegada dos brasileiros no dia 5, 6 de agosto nos Estados Unidos, os nossos 217 ou 227 homens e mulheres que lá estão desempenhando muito bem as suas missões, estão cumprindo de uma forma exemplar com o que foi treinado, com o que foi preparado aqui no Brasil. A fase preparatória dessa tropa enviada, chamada Companhia Core, ela foi executada aqui no Brasil nos exercícios Aratu. Então nós tivemos 3 exercícios Aratu, 2 exercícios Aratu no interior do estado de São Paulo, e o terceiro e último exercício Aratu lá em Formosa, no centro, no campo de tiro, no campo de treinamento de Formosa, né? Inclusive buscando recriar condições do terreno onde essa tropa brasileira está operando hoje lá nos Estados Unidos, com um ambiente bastante exigente em termos de poeira, terra vermelha, essas coisas, tal como se vê naquela região de Cerrado, com aquela característica vegetação e com aquela característica terra vermelha fina, que gera uma poeira infernal, etc, etc. Nós estivemos recentemente lá em Formosa e não conseguimos esquecer disso até hoje. Este boné, inclusive, é uma prova do que a poeira de Formosa pode fazer para qualquer coisa que você estiver usando. Ele mudou de cor. Não sei se vocês perceberam. Né? Bom, eu queria compartilhar com vocês aqui o artigo que nós publicamos hoje em caiafamaster.com.br, né, comentando sobre o que já foi feito até o dia de hoje no exercício, né? Então nós temos aí, o Brasil participa do exercício CORE 22 nos Estados Unidos empregando tropas aeromóveis. São as tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, né, principalmente tropas que estão ali ao longo da Via Dutra, né, do Exército Brasileiro, e da 3ª Brigada da 101ª Divisão de Assalto do Exército dos Estados Unidos. Né, são 219 militares, como eu havia dito, né, e o exercício chama CORE de Combined Operations and Rotation Exercise. Se você pegar a primeira letrinha de cada uma dessas palavras, você tem CORE. Né? CORE 22, porque nós estamos no ano de 2022. Aí nós temos as imagens da chegada da tropa brasileira em Fort Polk, a apresentação da tropa ainda no interior de São Paulo e o embarque da tropa. Se eu não me engano, aqui no aeroporto de Guarulhos, né, numa aeronave fretada norte-americana da Eastern Airlines, né? E muita gente deve estar se perguntando, mas qual é desse treinamento? O CORE 22 é o resultado de um programa de cooperação entre os governos do Brasil e Estados Unidos e foi criado para realizar exercícios bilaterais anuais até o ano de 2028, promovendo interoperabilidade entre os dois exércitos, né? Segundo o COTER, o Comando de Operações Terrestres, e o Alto Comando do Exército Brasileiro, o exercício também auxilia no aprimoramento do sistema de prontidão operacional da Força Terrestre e no treinamento das forças de prontidão, certificando tropas do Exército Brasileiro para operações internacionais. Aí eu queria fazer até uma observação.
FORPROM são aquelas tropas que, se nós tivermos uma escalada na direção de um conflito aqui, qualquer situação aqui na América do Sul, qualquer coisa em relação ao Brasil, a tropa com selo FORPROM é aquela tropa que está pronta para combate. É aquela tropa que vai ser imediatamente acionada e vai receber suas ordens e ela vai cumprir com tudo aquilo que o selo FORPROM obriga que elas tenham, que é o quê? Capacidade rápida a pronta operacional. Então, a partir do momento que elas receberem ordem de mobilização, elas têm X horas para estarem completamente prontas, carregadas, embaladas, testadas, certificadas e tudo mais, pronta, formada no pátio da unidade, com os motores ligados, esperando ordem de embarque e seguir rumo à missão. Isso são as unidades FORPROM. São unidades que, a qualquer momento que você fizer uma inspeção inopinada, por exemplo, para levantar todo o inventário da unidade, você vai ver que a unidade está literalmente nos trinques, está com todo o seu material rodante em disponibilidade, né? Ou pelo menos está dentro daquela taxa de disponibilidade necessária para a certificação FORPROM, né? Então tem que estar com uma boa manutenção, tem que estar com um bom treinamento, tem que estar com um bom preparo físico. Como vocês talvez não saibam, mas, por exemplo, para que as tropas brasileiras, esses 200 e tantos militares brasileiros, fossem para os Estados Unidos, tem que fazer testes, testes em aparelhos sofisticados que fazem diversas medições biométricas no corpo de cada uma das pessoas, uma por uma, né, e detecta qualquer anomalia, qualquer problema que a pessoa tenha que torne contraindicado ela participar desse tipo de treinamento. O controle é muito rigoroso, por quê? Porque o realismo desse treinamento, lá nos Estados Unidos, principalmente, com relação a ser uma situação realmente de guerra, é impressionante. Então, assim, eles não economizam nas horas de voo. Os helicópteros Chinook do tipo CH-47F, que estão sendo empregados para transportar as tropas aeromóveis brasileiras, estão voando constantemente. É um helicóptero de dois rotores em tandem, de grande potência, grande capacidade, pode transportar uma quantidade considerável de tropa, né? Praticamente uma companhia quase inteira, né? E ele está sendo intensamente utilizado nesses treinamentos da Core 22. E se vocês perceberem no próprio material divulgado pelo Exército Brasileiro ao longo dos dias de exercício, eu não sei se isso tem uma singela mensagem ou se é um pedido quase que vindo do subconsciente, né? Mas a gente nota que toda vez que o Chinook é citado nos textos do Exército, o Exército dá um grande destaque para esse helicóptero, não é segredo para ninguém que o CH-47 Chinook é desejo antigo da aviação do Exército. Esse helicóptero, operando de Taubaté para trazer mobilidade para as nossas tropas aeromóveis, seria um negócio absolutamente fantástico, fantástico. E aí muita gente poderia estar dizendo assim, mas Caiafa, por que não colocar os CH-47 na Amazônia? Eu te diria o seguinte, não, eu os basearia em Taubaté, onde eles teriam uma manutenção primorosa. Primorosa em que sentido? Proximidade do operador com a sua linha logística, né? Toda a tropa aeromóvel do Exército Brasileiro passaria a treinar para operar com os Chinook, com o apoio dos outros helicópteros que nós já conhecemos, e você teria uma quantidade muito interessante de helicópteros de manobra de alguns modelos que poderiam ser deslocados para outros lugares do Brasil para operarem como frações. Ou para reforçar outros lugares onde a aviação do Exército Brasileiro já opera com mais aeronaves. Então, realmente uma compra de CH-47 via FMS para a aviação do Exército Brasileiro seria uma coisa muito saudável. Mas é aquela coisa que a gente fala na categoria do sonho meu, por quê?
que a gente fala do interesse do Exército Brasileiro no CH-47, que eu me lembro desde que eu comecei minha carreira, ou seja, mais de 15 anos, quase 20 anos. Né? O fabricante norte-americano, que hoje, curiosamente, é a Boeing, já fez diversas ofertas de aeronaves via FMS. O problema é que nós não aceitamos, por quê? Porque na maioria das vezes, se não todas as vezes, as ofertas eram de aeronaves de versões mais antigas e que precisavam de um grande retrabalho, e a venda era casada com o retrofit dessas aeronaves da oferta para a versão F, com todo o trabalho sendo feito por empresas norte-americanas e tal, aquela coisa, né? Você, falando no português de boteco, você ia estar dando trabalho para os tiozinhos lá nos Estados Unidos das empresas de defesa, e prolongando a aposentadoria trabalhada dos caras, porque eles sabem mexer nesse material, né? E não acrescentaria muita coisa para a gente aqui. Além do que o custo dessa atualização para as capacidades da versão F tornavam a oferta um tanto quanto salgada, né? Dependendo da maneira como você encara a coisa. Então nós, mesmo a contragosto, recusamos algumas vezes essas ofertas dos americanos desses helicópteros. Eu sei que tem muita gente aí que é louca para ver esses helicópteros operando com o Exército Brasileiro e ficar assim, como assim, mano? Vou voltar aqui no artigo aqui do site Caiafa Master. Meios de treinamento e combate. A companhia Core, nos Estados Unidos, está empregando armamento individual fabricado no Brasil pela Imbel, Indústria de Material Bélico. Os fuzis da tropa brasileira são os Imbel 1A2 em calibre 5,56 milímetros, padrão OTAN, empregados não só pela companhia Core, como também pelo destacamento de forças especiais do COPESP, que também está participando do exercício Core 22, assim como uma certa quantidade de precursores paraquedistas. Então, uma coisa que eu acho muito importante, e aqui eu fiz questão de destacar isso, em várias imagens, no artigo que nós postamos no site Caiafa Master, caiafamaster.com.br, é que o IA2 hoje, ele já é um produto consolidado, ele já atingiu o seu índice de eficiência de produto aceitável. A liberação dos gargalos de certificação que haviam anteriormente aqui para a indústria brasileira e o surgimento de 3 ou 4 novas agências certificadoras, checadoras no mercado ajudaram a acelerar diversos processos industriais com relação às versões do IA2, né? Nós chegamos a ter o absurdo de a versão 762 do IA2 demorar 11 anos para ter todo o seu processo de aprovação burocrático concluído, o que é absolutamente inacreditável, né, sob qualquer ponto de vista. É um negócio que não tem como você... Enfim. Então fica muito, muito evidente hoje que o IA2 chegou na sua maturidade de produto e também chegou na sua maturidade com a tropa, que já aceita o IA2 como o legítimo substituto do FAL e do Parafal M964. Né? Essa integração do IA2 vai acontecendo de uma forma um tanto lenta, né? Bem menos rápida do que nós gostaríamos que isso acontecesse, mas o fato é que o Imbel IA2 supera todas as adversidades de um começo conturbado, cheio de críticas, com muita gente apontando o dedo para a Imbel, muita gente que não sabia nada sobre armas, muita gente clickbait, muita gente querendo aparecer em cima, muita gente se fiando em um teste louco feito aí, nem vou citar a instituição para não ferir susceptibilidades, mas um teste louco feito por um irresponsável, que gerou uma série de bobagens, e durante muito tempo isso prejudicou aí, a vida do produto, mas o Exército persistiu, a Imbel persistiu, o mercado aprovou, principalmente o mercado policial brasileiro e latino-americano, foram grandes impulsionadores aí da aprovação
do produto, além do próprio Exército Brasileiro, obviamente. E após todos os percalços aí naturais de qualquer produto que está sendo introduzido em escala, né, o Imbel IA2 conquistou sua maioridade e hoje ele aparece na mão dos nossos militares em exercícios no exterior, com uma performance absolutamente par e passo com o equipamento que está sendo utilizado pelo que é conhecido e reputado no mundo como o exército mais poderoso deste planeta. Ah, Caiafa, você está querendo dizer o quê? Que o IA2 é maravilhoso? Não. Estou querendo dizer que o IA2 finalmente deixou de ser aquele fuzil que todo mundo metia o pau para ser um fuzil que se atira com ele e mata os outros. Que é para isso que ele foi feito. Bem assim, sabe? Finalmente, né? Aí, inclusive, eu estou colocando na tela a imagem oficial da campanha, né, do Dia do Soldado 2022 do Exército Brasileiro. Essa imagem, ela está ilustrando aí todas as peças publicitárias aí das várias mídias sociais do Exército Brasileiro, e ela exalta justamente o Imbel IA2, que definitivamente se tornou o fuzil símbolo do Exército Brasileiro para os próximos 20 anos, pelo menos. Isso não impede que a gente venha operar outros armamentos em quantidades menores ou maiores, ou isso, aquilo. Eu não sou mãe de Ná para adivinhar o futuro, mas é certo que hoje o papel de substituto do M964 está sendo feito pelo IA2, e destarte os problemas industriais da Imbel, o gargalo industrial por conta de um maquinário em parte moderno, em parte antiquado, as limitações que a empresa tem com relação até à sua própria estrutura gerencial, a sua estrutura empresarial, que é engessada por ser atrelada à administração federal, etc. Uma série de coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui, inclusive entrevistamos sobre isso o então diretor-presidente da Imbel, o general Derico Mattioli, que hoje é diretor-presidente da ABIND, Associação Brasileira das Indústrias de Material de Defesa e Segurança, né? O fato é que o IA2 chegou na sua maturidade, isso é muito salutar, e ele está aí sendo utilizado no exercício no exterior pelos nossos operadores de forças especiais e pelas nossas tropas profissionais aeromóveis com grande qualidade, com desempenho bastante satisfatório. E o que é interessante, né? Se alguém viesse dizer assim, mas o Caiafa, esse negócio aí de o fuzil está sendo usado pelos operadores de forças especiais, você tem certeza? Eu diria para você, tenho. Eu estive 3 dias inteiros em Formosa com os fuzileiros navais na Operação Formosa 2022, né? O mar invadiu o Cerrado, e lá nós tivemos a participação de mergulhadores de combate, comandos anfíbios pela Marinha do Brasil, tivemos a participação do Paraçar pela Força Aérea Brasileira, e tivemos a participação do 1º Batalhão de Forças Especiais e do pessoal de Ações e Comandos do Exército Brasileiro. O pessoal dos FE e o pessoal de Ações e Comandos do Exército estavam usando IA2, com setup totalmente particular de cada um dos operadores, entendeu? Os equipamentos mais ou menos os mesmos, apontador, designador laser, luneta com amplificador red dot e tal, mas sabe, aquela configuração bem operador de forças especiais, empunhadura aqui na frente, que tal, que negócio. Mas todo mundo ia IA2. Na Marinha, você tinha um negócio interessante, você tinha os Grumex com os HK-416, para mim é o top of the mind, o best of best, me dá isso que eu queria né? E os comandos anfíbios com
M16A2, né? E o pessoal do Paraçara, obviamente, com os seus vetustos queridos HK-501. HK-501 é uma variante do HK-33, né? Mais para emprego de forças especiais. Desculpa, a garganta hoje está terrível. Então, assim, foi muito interessante ver os operadores de forças especiais do Exército usando o IA2. Eu vi algumas conversas entre os brasileiros e os norte-americanos, né? Teve um norte-americano que só chegou no dia do Media Day. E ele chegou lá para conversar com o pessoal. Eu estava do lado, ele pediu, deixa eu ver aqui, pegou o IA2, olhou e tal, falou. Ele virou e falou assim, uma arma boa como qualquer outra arma boa. Ele nem achou ruim e nem achou bom. Ele só falou assim, vocês fazem ele aqui, fazemos. Bom. Só balançou a cabeça assim, como quem diz, né? Os bichos não são bobos. Então, galera, destacar isso. Nós temos hoje aí mais de 200 brasileiros detonando, chutando algumas bundas lá na Louisiana e Fort Polk e mandando ver, sentando o dedo e cumprindo muito bem suas missões aí no exercício Core 22. E esse pessoal fica fora do Brasil até o dia 6 de setembro. Né? O exercício ele só se encerra na véspera do dia da independência. Bastante significativo isso. Então esse pessoal só deve chegar aqui no Brasil de volta muito provavelmente após as comemorações do 7 de setembro. Né? Tem toda uma desmobilização, voo de volta, aquela coisa toda. Esse pessoal deve chegar aqui por volta do dia 8 de setembro, alguma coisa assim. E eu espero que continue mantendo esse excelente desempenho que eles têm mostrado até o momento. Todos os depoimentos, todas as mensagens que eu tenho recebido de quem por lá está participando do exercício que eu conheço, os depoimentos são todos muito positivos, né? Aprende-se muito também. É uma oportunidade que nós temos de atualizar procedimentos, de ver coisas que funcionam e ver coisas que não funcionam. Você pode até descobrir que uma coisa que você estava fazendo está completamente errada, e aí você reavalia e muda isso, né? É importante, é por isso mesmo que é importante, porque esse pessoal todo, quando volta, tem um potencial emprego como instrutores, né, como difusores desse conhecimento que eles receberam durante esse treinamento lá dos Estados Unidos. Isso é muito importante.